Fala pessoal, ainda sobre as traduções da Bíblia, não é? Só para falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Bem, para quem está chegando, não é, agora nessa questão de traduções e está percebendo que existe um debate na internet um pouco mais acirrado sobre isso, eu só estou abordando esse assunto não porque eu sou um expert, um especialista sobre isso, não. Eu sou um iniciante no grego ainda, tá bom? E aspirante, né, a crítica textual, ou seja, eu gosto muito do assunto e tenho aprendido com muitos canais, tá bom? E talvez eu pudesse pensar bem assim, é um assunto irrelevante para os membros comuns da igreja. E de fato, eu penso assim. Porém, temos observado que o debate em torno da crítica textual tem crescido bastante e tem realmente espalhado pela internet. Sendo assim, não é, facilmente esse debate chegará, não é, aos bancos de nossas igrejas. Ou seja, os irmãos ali, membros da comunidade que não estão envolvidos com a vida acadêmica, vão acabar tendo contato com esse tipo de conteúdo. E isso fica um alerta para nós, porque facilmente, não é, o canais no YouTube, não é, pessoas podem produzir materiais com aquele tom de conspiração. Não sei se os irmãos podem me entender, mas há esse perigo. Por quê? Porque existem certos extremismos, por exemplo. E esses extremismos podem, de alguma maneira, atingir membros comuns de igreja, fazendo com que eles fiquem se preocupando com questões, não é, que não têm tanta relevância para a vida prática como cristãos, tá bom? Então, assim, nossas Bíblias não são baseadas em apenas um texto, não é? Como bem sabemos. Nós temos aí um grupo de textos que são usados para a composição, né, para as traduções da Bíblia, das Bíblias que nós temos, certo? Eu quero citá-los aqui. O primeiro deles é o texto Receptus, tá bom? Um texto bem tradicional aí, usado, não é, pelos reformadores, por Lutero, por Teodoro Beza, não é, usado para fazer a tradução da Bíblia de Genebra, aquela original lá dos puritanos, e também para a famosa Bíblia King James 1611. E obviamente também, né, para fazer uma das melhores traduções que nós temos aqui, que é a Almeida Corrigida e Fiel, né, a João Ferreira de Almeida. No caso, a João Ferreira de Almeida, tradução Almeida, beleza? Almeida Corrigida e Fiel, né, é algo um pouco mais recente, mas está seguindo essa mesma tradição. É fiel nesse sentido. É uma autêntica Almeida, não é? Uma autêntica Bíblia João Ferreira de Almeida, certo? Temos também o texto majoritário, não é? Que é um pouco mais amadurecido, né, de acordo com a opinião de alguns, do que o texto Receptus, né? Porque usa justamente a maioria dos manuscritos, não é? E o texto da família 35, que é o texto mais defendido aí, tá bom? Principalmente pelo Dr. Wilbur Norman Pickering, não é? Juntamente com Marcelo Freitas, que tem sido um grande cooperador. Inclusive, eu agradeço aos irmãos, né? Ao Dr. Pickering e também ao Marcelo Freitas pelo trabalho na internet, de disponibilizar esse conteúdo e de falar muito, né? Trazendo conhecimento e bons argumentos sobre a defesa da família 35. E temos também o texto eclético, né? Ou o texto crítico, que são os manuscritos alexandrinos, tá? De maneira geral, é isso. As Bíblias que nós usamos, em sua maioria, elas são traduções, o Novo Testamento eu digo, que o Antigo Testamento geralmente é o texto maçorético, então não há tanta divergência, mas as Bíblias que usamos, né, em termos de Novo Testamento, elas usam como base para a tradução o texto crítico, o texto eclético, não é? Então são pouquíssimos manuscritos, tá bom? Mas a crítica textual tem apontado já eles como sendo os manuscritos mais relevantes porque são os mais antigos. Então o argumento central deles é a questão da antiguidade, tá bom? Isso na verdade, questionado por defensores do texto Receptus, texto majoritário, não é? E família 35. Ou seja, a grande família bizantina confronta os textos alexandrinos, tá bom? Porque são a maioria, não é? A maioria dos textos, mas são desse contexto bizantino, beleza? A maioria das Bíblias que nós usamos então, não é, aí, traduzidas pela SBB e por outras editoras, elas são traduções que vêm do texto eclético, o texto crítico, que, usando aí, né, os argumentos dos que defendem o texto bizantino, são os piores textos, porque eles são textos antigos, não é, o que é um argumento bom, favorável, mas não pode ser usado como único argumento. Então, geralmente quem defende o texto bizantino está falando sobre o fato de que os textos alexandrinos são textos que têm muitas variantes textuais, isto é, muitos erros, não é? Muitos erros de cópias, então, por conta disso, a qualidade do texto, não é ruim. Enquanto você olha para a grande família bizantina e você vê muito menos variantes textuais, mostrando uma certa confiabilidade. Alguns que criticam a família bizantina dizendo que são textos editados, por exemplo. Eu sei que existe um grande debate e, por tudo que eu pude observar,
eu penso que não tem como fechar 100% a questão. Por isso mesmo que, falando como um iniciante, não é, um leigo no assunto ainda, como eu sou, eu tenho uma preferência, não é, por todos, certo? Por exemplo, eu considero o texto crítico, não é, a argumentação da antiguidade como algo forte. Ao mesmo tempo, eu não posso desprezar os argumentos, não é, daqueles que defendem o texto receptus, majoritário, e principalmente da família 35. Principalmente agora da família 35, né, estamos observando na internet muito material, não é, muito conteúdo sobre esse assunto, e eu tenho realmente observado que os argumentos são contundentes, não é, convincentes também, porque são lógicos até. Mas isso não me dá, digamos assim, condições de dizer bem assim, é esse e não aquele, porque eu já falei, eu sou um iniciante nesse assunto. Então, para mim, o mais coerente é usar todos. Quanto mais, melhor, tá bom? O ponto central aqui, então, é entender o seguinte, que esse assunto é importante falar, irmãos, porque facilmente você vai encontrar canais no YouTube, quando falam sobre questão da manuscritologia do Novo Testamento, não é? Que vão trazer um tom um pouco mais em seus vídeos de conspiração, não é? Por exemplo, aqueles que são defensores do texto crítico acabam tratando muitas vezes, não estou dizendo todos, né, mas muitos acabam fazendo isso, tratando os defensores do texto receptus praticamente como uma seita, não é? Ou do majoritário, ou da Folha 35 agora, não é? Acusando, por exemplo, mas o Wilber Pickering está sozinho nessa luta, ninguém dá crédito a ele, a academia despreza o que ele está fazendo, não é? Então há esse tipo de pensamento. Ao mesmo tempo, há um movimento, não é, que tem nos Estados Unidos, certo? Que é só a King James Version, né? Que é a King James 1611, a King James original, como sendo a única, a verdadeira Bíblia, basicamente. Há uma defesa muito grande disso. E algo similar no Brasil também com a João Ferreira de Almeida, Almeida Corrigida Fiel, a ACF, não é? Então, existe um certo tipo de radicalismo também nesse grupo, porque eles quase tipo só dos receptos, né? Basicamente é isso. Então, existe tipo de coisa, tá? E também tem os argumentos do Dr. Pickering, juntamente com o Marcelo Freitas, que também afirmam, não é, que realmente Deus preservou o texto e eles têm o texto, sabe? Eles sabem qual é. Não é? São todos argumentos que têm, não é, algo de positivo, de bom. Não é? Eu confesso que a inclinação é muito maior para a família 35, né? Não vou negar isso aí, estou aprendendo ainda sobre isso. Futuramente, daqui a alguns anos, eu vou ter mais condições de entender melhor e até entrar no mundo do debate também, beleza? Agora não, agora eu estou falando como um garotinho ainda nesse assunto, tá bom? Então eu respeito os irmãos, porque eu sei pouco demais e devo respeitá-los como autoridades, não é? Eu não. Então estou só aprendendo. Mas há um certo tipo de debate. Só que às vezes eu percebo que existe um tipo de acusação maior de quem defende o texto crítico com relação a quem defende os textos mais bizantinos, não é? E veja, eu percebo que, na verdade, existe um certo radicalismo em todas as famílias aí. Por quê? Porque o pessoal que defende o texto crítico, né, às vezes, então, tem tanta convicção e confiam tanto no argumento da antiguidade que desprezam os outros. E isso, para mim, também é radicalismo. Por quê? Porque a crítica textual, ela não fechou. Se tivesse fechado com tudo e realmente provado empiricamente as coisas, não é, eu acredito que não haveria tanto debate. Então o que eu percebo aí é que há muitas vezes um tipo de debate que começa nos pressupostos, em ter a situação, onde alguns preferem, não é, alguns argumentos. Então parece algo muito arbitrário. Prefere alguns argumentos. Uns ficam somente com o argumento da antiguidade e outros apenas com o argumento da maioria. Eu acho que os dois combinados são ótimos, não é? Se complementam, mas não precisa criar uma guerra por causa disso. E eu penso isso por quê? Porque vai pensar na SBB, por exemplo, não é? E aqui nós temos a Almeida Século XXI, a Almeida Revista Atualizada, não é? A NVI, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é mais uma paráfrase, digamos assim, e várias outras traduções, não é, que usam um texto crítico, tá? E que eu fico pensando, não seria também um radicalismo? Porque a SBB não abre também para usar, não é, o texto receptus e lançar bíblias com esse texto, né, como base? Qual seria o problema? Não é? Bíblias também com o texto majoritário, já que não tem bíblias comerciais, né, com o texto majoritário, tem um Novo Testamento interlinear majoritário, mas não tem bíblias comuns assim para o uso dos membros da igreja do texto majoritário. E também, por que não usar
não é, o próprio texto da família bizantina, ou da família 35, não é, para também fazer uma tradução. Eu creio que eles têm condições, não é, tem uma equipe realmente muito capaz de fazer realmente materiais muito bons a partir desses textos. Por que não usar todos? Não é, para fazer bíblias de versões distintas, não é, com outros nomes, não com o nome João Ferreira de Almeida. Eu até tenho uma crítica à SBB, que é a questão de, pelo que me consta, e se eu estiver errado, alguém me corrija com relação a isso, mas o João Ferreira de Almeida usou foi o texto Receptus. Sendo assim, não é, a Bíblia que é distribuída aí, não é, pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, ela é realmente fiel nesse sentido. Não é? Primeiro porque usou também o mesmo texto que João Ferreira de Almeida e então honrou nesse sentido, né, fez jus ao nome Almeida. Não é? Se não se usa o nome Almeida para uma Bíblia que leva esse nome, eu acho que não está sendo muito honesto, não é? Porque tem uma base diferente. Então, por que o nome? Né? É uma crítica, não precisa levar em consideração isso não, mas é que eu acho estranho. Por isso que eu, pessoalmente, quando falo de João Ferreira de Almeida, para o meu uso em termos de culto doméstico, com a família, ou mesmo para a igreja, eu prefiro a ACF por causa disso. Não é? Esse é um dos argumentos, um dos pontos, na verdade. Tá bom? Não é que esse é o melhor nesse sentido, eu não tenho essa, digamos assim, essa mentalidade de que só dos receptos, né? Isso para mim não existe. Mas, tanto é que eu tenho várias Bíblias com texto crítico aqui também. Mas eu penso que seja fiel usar o texto, não é? Grego que João Ferreira de Almeida usou para traduzir a Bíblia para o português. Então aqui nesse sentido está sendo bem tradicional mesmo. E eu gosto disso. Assim como a própria King James, né? O que a BV Books fez foi um trabalho realmente excelente, né? A King James, 1611, usando uma tradução, de fato, uma tradução nova, com o texto Receptus, não é? Muito fiel nesse sentido. Então eu gostei bastante, tá certo? Vou adquirir mais Bíblias, né, dessa tradução, porque eu gosto muito mesmo. Uma outra defesa que eu faço, não é? Dos textos que são mais tradicionais, digamos assim, baseado no texto Receptus, né? A ACF e a King James, 1611, eu prefiro pessoalmente, agora é uma questão bem pessoal minha, esses textos. Por quê? Porque eu realmente penso que a linguagem que eles usam, não é? Uma linguagem formal, ela nos ajuda a enriquecer mais o nosso vocabulário. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ler esse texto, essa tradução, eu não vejo nenhuma dificuldade para isso. É a língua que nós falamos, é o português, entende? E eu acho que às vezes tem uma tendência muito grande a ficar meio que diminuindo, né, o nível do português para marginalizar, basicamente, a nossa língua, né? Então, eu não acho tão necessário. Eu acho que uma Bíblia que tem uma linguagem com português mais belo, mais clássico, é bonito, não é? Isso aqui não é um português arcaico. Eu acho que quem está falando isso aí está usando um pouco de falácia, né? Exagero. Eu não acho que uma pessoa não tenha condição de entender o que está escrito aqui. Tem. Não é? E ainda tem um desafio. Há palavras que são difíceis? Sim. Nós não estamos usando tanto essas palavras? Sim. Mas é simples. Não é? É até um desafio para o nosso crescimento pessoal e cultural. É simplesmente ir para o Google e pesquisar a palavra. Simples, né? É um desafio que eu propus a mim e a minha família para usar essa Bíblia, não é? Inclusive a própria comunidade, né? Não estou dizendo que os irmãos têm que comprar, mas eu até recomendei. É uma ótima tradução, não é? A SBB tem... aliás, a Sociedade Bíblica Trinitariana tem muita experiência em tradução e o material que eles fizeram é realmente muito bom, tá bom? Não perde nem um pouco para a SBB. Eu gosto de todas as traduções, SBB e tudo, mas eu gosto muito ainda, né, de usar a ACF ou a King James também, tá? São textos realmente maravilhosos e para mim só ajuda nesse sentido no crescimento pessoal em termos de vocabulário do português. É ótimo. Isso é uma preferência minha pessoal, tá certo? Então, basicamente é isso, meus irmãos. Nós temos várias traduções, tá bom? Existe uma crítica da parte do pessoal que prefere o texto crítico, né? Olha só. Porque contra a ACF, por exemplo, dizendo que é uma linguagem arcaica, e para mim isso não é real, não é verdade, não é uma linguagem arcaica, é muito formalismo, não é? E porque há uma acusação de que essa Bíblia foi traduzida usando a equivalência formal, né? Ou seja, uma metodologia de tradução formal, palavra por palavra, entende? Embora que não tem como ser exatamente todas as palavras aqui, porque não tem equivalente, não é? De todas as palavras, né, em português para a língua grega ou hebraica, por exemplo. Mas, e naturalmente, posso dizer que não tem nenhuma tradução perfeita, é impossível. E para mim, pessoalmente, como um pastor que estou estudando grego, não é? O objetivo é que eu não dependa mais de traduções, mas vá para o texto grego.
Mas pensando nos membros da comunidade que não vão estudar a mesma coisa, vão ter apenas Bíblias, não é? Eu acho que uma Bíblia como a ACF é maravilhosa, não é, para o crescimento, o conhecimento, não é, daquelas pessoas, dos irmãos da comunidade, tá certo? Então o ponto é, que eu defendo aqui, não sejamos radicais, tá bom? Eu acho que o texto crítico tá aí, não é? Infelizmente é mais ele do que os demais, né? Eu não consigo entender isso, mas está aí e isso é muito útil para nós, tá bom? Mas também o texto Receptus não deveria ser rejeitado, é um texto bem tradicional dos protestantes, certo? E eu não acredito que a crítica textual tenha condições de acusar o texto Receptus de ser impreciso ou ter acrescentado, porque não existe nada fechado a respeito disso. Eu acho que o argumento da antiguidade é insuficiente. Temos o texto majoritário, não é? Tá precisando de uma Bíblia também nesse texto, e temos também a família 35, não é? O Dr. Wilbur Pickering já disponibilizou material de graça, eles são bem desapegados ali, então eu agradeço por isso, porque eu posso pegar o texto grego, família 35, e fazer comparações com os demais que temos aqui, não é? E também ele traduziu e disponibilizou já a tradução em português. Então isso é ótimo. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Não é? Por que também não usar esse texto da família 35? Entende? Para também termos traduções baseadas nele. Eu acho que tudo isso só soma, na verdade, tá bom? E diminui esse clima de conspiração que existe muitas vezes. Não precisa disso, tá? Então, eu penso que fugir do radicalismo é o melhor caminho, tá bom? E minha preferência pessoal sempre vai ser, não é, por essas Bíblias. E se eu pudesse fazer uma recomendação, no caso pela ACF e pela King James 1611, se eu pudesse fazer uma recomendação para irmãos, não é, adquirirem ou uma King James ou uma ACF, não é, seria essa. Para que você possa fazer comparações, compra lá, se vocês puderem, uma ACF ou uma King James e a NVI, por exemplo, não é? Para fazer comparações, talvez seja o suficiente para o irmão ter uma compreensão melhor de alguma passagem, de algum versículo específico, né? Quando a palavra daqui for um pouco mais complicada, vem para a NVI, né, por exemplo, ou então Almeida século XXI, que é uma ótima tradução, né? Uma ótima tradução. Eu ainda não tenho uma nova Almeida atualizada, eu vou adquirir, e também a NVT, né? Vou adquirir também. Mas são traduções realmente excepcionais, não é? Eu acho que nós não vamos perder nada se tivermos uma Bíblia para usar na igreja, não é? Nos nossos devocionais em casa, e outra nesse sentido que seria um auxílio para que eu possa fazer comparações, entende? E absorver melhor o texto. Isso ajuda bastante, né? Se puder, compra quantas traduções você puder também, realmente, né? Porque isso ajuda você a compreender melhor o texto. Então, basicamente é isso, pessoal, sem radicalismo, tá bom? Então, atenção aí, SBB, tá? Sociedade Bíblica Trinitariana, tá bom? E o pessoal da família 35, tá bom? Admiro o trabalho de todos vocês e penso que somar nesse sentido, né, uma sinergia seria muito melhor, tá bom? Porque não deixaria esse clima entre os membros comuns de igreja, que agora vão ter acesso a muitos vídeos no YouTube sobre o assunto, com essa mentalidade, né, conspiratória de que estão falsificando a Bíblia. Não. Tem uma razão para isso. Não é? E se essas editoras se preocupassem em lançar todos os textos, não é? Talvez diminuiria bastante, tá certo? Fica aí a dica, beleza? Se vender eu quero 30%, eu tô brincando, valeu.